Olá, seja bem-vindo a um novo podcast do nosso canal JMRL3 Online, podcast Confira a Palavra de Deus. Hoje teremos a ministração por Andy Moura, que ocorreu na Igreja Evangélica, num culto ao vivo, no dia 17 de agosto de 2024. Se você gostar, já deixa o like, compartilha nas redes sociais e vamos nessa então. Com vocês, Andy Moura. Cumprimento a Igreja de Cristo com a paz do Senhor Jesus. Amém? Motivo de alegria, irmãos, estarmos reunidos mais uma vez para adorar a esse Deus que nos criou, que nos formou para o louvor da sua glória. É motivo de alegria estarmos aqui para isso, né? Saímos do nosso lar, não foi à toa, mas Deus, Ele nos trouxe aqui. E quando Ele reúne o seu povo, como diz a pastora Cleusa, algo diferente tem que acontecer, né? Aonde Deus está, alguma coisa tem que acontecer, amém? Irmãos, vamos ler 2 versículos em livros diferentes. 1 Coríntios, capítulo 13 e o versículo 11. Aí depois nós vamos para os Salmos. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13 e o versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Agora a gente vai para Salmos 37 e o verso 25 apenas. Diz assim: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então a igreja pode se assentar. Antes de eu estar explanando aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu quero louvar a Deus com um louvor muito conhecido, antigo. Feliciano Amaral cantava, né? Agora ele já está com Cristo. Vitorino Silva ainda está vivo, graças a Deus. Ele louva com aquela voz dele, né? Muito bonita, muito potente, né? Ainda louva. Então é o hino Deus tem um plano para cada criatura. Glória a Deus. Aleluia. Depois nós vamos estar falando sobre esse tema, né, que o Senhor colocou no meu coração, que é sobre a vida, né? 4 palavrinhas. Vida, mas que significa muita coisa, né? Nós vamos falar sobre a vida hoje. Deus tem um plano para cada criatura. Deus tem um plano em cada criatura, aos astros Ele dá o céu. A cada rio Ele dá um leito e um caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Deus enumera cada grão de areia, as ondas ouvem seu mandar. Os ventos em seus rumos lhe obedecem, seu carinho faz abrir a flor. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho a entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre
sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Em seu querer encontro paz na vida e bênçãos que jamais gozei. Embora venham lutas e tristezas, tenho fé que Deus me guiará. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho a entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor. Sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Amém? Glória a Deus. A gente vê que a nossa vida, ela é algo que nós não temos controle, domínio sobre ela. Nós a temos porque Deus nos deu. E Ele tem um propósito, como esse louvor disse, tem um plano para cada criatura. Nós não estamos aqui à toa, né? Ou por um simples ato, ou algo assim, mera coincidência, destino, de coisa nenhuma. Nós estamos aqui porque Deus, Ele teve um plano. Tem um salmo maravilhoso que fala, né, que Deus, Ele nos viu, Ele nos entreteceu, né, nos teceu no ventre da nossa mãe. Tem um salmo que fala isso, né, antes de formar os nossos ossos, fala naquele salmo, Salmo 139. Glória a Jesus. Então, esse salmo maravilhoso, 139, e o verso 5 diz: Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobre modo elevado não a posso atingir. Para onde eu me ausentarei do Espírito? Acho que não é aqui ainda, né, que fala. É mais para frente. É no 13, isso. Pois tu formaste o meu interior. Tu me tecestes no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma a sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Olha que lindo, né? Então, irmãos, você vê, a gente sabe, né, que a retirada dos pequeninos, né? Como essa gravação vai para o YouTube, não pode falar a palavra exata. Então, mas você sabe, né? Quando a pessoa decide em eliminar os pequenos, né? Isso, a Bíblia é contra isso, porque a Bíblia é a favor da vida. Você vê que esse salmo, ele explica que antes do bebê estar completo, todo feito, com as mãos, com a cabeça, com os braços, com as pernas, né, bem pronto para nascer, nós vemos que aqui no salmo, Davi, né, eu creio que esse salmo é de Davi, fala aqui no título. Então Davi está sendo específico, dizendo que antes de ser formado, fala aqui, ó, que ainda informe, ou seja, não estava completo, mas já tinha vida, já estava nele, naquele serzinho ali, sendo criado, a vida dada por Deus. Então a gente vê que hoje está querendo, né, no mundo todo, é uma lei terrível, que é uma lei a favor dessa retirada dos pequeninos, ou seja, impedir que eles nasçam, que eles vivam, eles apenas querem viver, né? Nós sabemos que somente Deus tem poder de dar a vida e de tirar, né? Porém, muitas pessoas estão se fazendo como deuses aí,
na ciência, né? Eles querem criar uma vida, eles até pegam, né, célula masculina, célula feminina e fazem lá uma inseminação, mas só surge uma vida através disso porque Deus é o dono da vida e Deus criou a célula masculina e a célula feminina. Então o ser humano não criou nada, eles pegam o que Deus criou e sim conseguem, através disso, né, de uma inseminação, criar, diz eles que estão criando uma nova vida, né? Mas é Deus que está trazendo aquela vida ao mundo. Então nós temos que valorizar isso. A partir do momento que acontece ali a germinação, né, vamos assim dizer, né, de uma célula masculina e uma célula feminina, ali quando tem essa junção, né, que se torna um embrião e começa a se desenvolver, né? Então nós sabemos que tem uma vida ali. Mesmo que não esteja completo aquele ser ainda, né? Porque ele está informe, ele ainda vai passar por fases e se tornar uma criança até o tempo de nascer. São os 9 meses, né? Então, quando acontece nessa retirada, é terrível. Eu estava vendo um filme cristão, né, e fatos reais, contando essa história de uma jovem que ela trabalhou dentro desses hospitais, né, que acontecem essas retiradas. Então, ela acabou presenciando, porque ela trabalhava ali na administração, né, da empresa, porém ela não chegou a ver exatamente o que acontecia. Então, quando ela entrou dentro daquela sala onde estava uma jovem grávida, né, ia ser retirado esse bebê, pediram para que ela ajudasse trazendo ali o que o médico precisasse, né, quase como uma enfermeira, né. Então ela estava ali para ajudar a mãe, né, que estava ali grávida, e também para dar assistência ao médico. Então ela olhou para a tela. Então eles fizeram, passaram um líquido na barriga dela para poder fazer um ultrassom e ver quanto tempo que ela estava, né? Então eles olharam lá e apareceu que o bebê estava praticamente perfeito. Tinha a cabeça, tinha os bracinhos, as perninhas. Então o médico viu o tempo que tinha, né, aquele bebê. Então eles começaram um procedimento para retirar. E o procedimento é terrível, irmãos, porque é um aparelho que suga, né? Vai sugando o bebê e depois, eu sei que depois destrói tudo o corpo do bebê e ele sai como líquido, né, no final de tudo. Então é terrível, irmãos, é muito terrível a cena. Aquela jovem que trabalhava ali saiu correndo e foi chorar no banheiro. Então, a partir daquele episódio, ela não quis mais trabalhar lá. E olha para você ver que coisa, ela tinha feito isso também com o primeiro bebê dela. Porém, ela não tinha visto o que acontecia, né? Ela era jovem, ela engravidou cedo, né? Então não tinha planos de ter filho. Então ela já era uma moça que tinha passado por esse procedimento. Porém, quando ela viu, né, como que era o procedimento e que o bebê fugia, né, quando eles enfiavam aquele cano, né, aquela agulha, ele tentava fugir para não atingir ele, mas não teve jeito, né? Atingiu e foi sugado por aquele aparelho. Então, nós vemos que é terrível, né? Isso o mundo de hoje diz que está muito a favor do que a mulher quer, que ela é dona do seu próprio corpo. Então, se ela não quer ser mãe, se ela tem planos de fazer outras coisas na sua vida, ela tem esse direito. Então, nós vemos que está chegando até no Brasil, né? Estão querendo que essa lei seja legalizada. Porém, irmãos, isso é terrível, porque nós vemos que a vida é Deus quem dá. Então, esse salmo aqui de 139, né, o número 139, diz que o Senhor estava vendo
Ó, o salmista falou no verso 16, ó, os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Então toda a vida que o Senhor manda, né, que Ele dá para um casal, que é os filhos, Ele tem planos, como nós cantamos. Deus tem um plano para cada criatura. Então fala aqui, Davi diz que ainda o seu corpo não era formado, e ele fala que Deus já sabia todos os dias da sua vida. Deus sabia que ele seria rei, né? O melhor rei que Israel já teve seria ele. Deus olhou ali antes de se formar e já sabia que seria Davi, um homem que lutaria com o urso, que lutaria com o leão, né? E que no final derrubaria aquele gigante Golias que estava afrontando o povo de Deus. Davi não era um homem formado, ele não era jovem ainda, ele era um adolescente, né? Chegando à sua juventude, e ele teve coragem de enfrentar esse gigante. Nós vemos que Saul, diz a Bíblia que Saul, que era o rei nesta época, né? Em que Golias afrontava o povo de Deus. Saul, ele era homem de guerra, ele era grande, ele era forte, mas ele não quis enfrentar esse gigante. E nós vemos que também no seu exército particular existiam muitos soldados, né, valentes, corajosos, mas não tiveram coragem de enfrentar esse gigante. Então nós vemos que Deus usou Davi. Então, antes de Davi nascer, Deus já sabia que o seu nome seria Davi. Deus tinha todo um plano para ele, toda uma trajetória. Deus já estava vendo, com certeza, na linha do tempo, né? Nós somos presos no tempo, porém Deus não é. Deus já estava vendo Davi tocando a harpa, expulsando aquele demônio do rei Saul, né? Deus estava vendo Davi lutando com o gigante, Davi enfrentando o leão para proteger as suas ovelhas, as ovelhas de seu pai. Então, não é diferente conosco. Nós viemos a essa terra porque Deus tem propósitos, né? Então, a minha mãe, a pastora Zelma, quando ela estava grávida do Alex, ela sempre conta pra gente, né? Teve uma complicaçãozinha na gravidez. Eu não sei de quanto tempo que ela estava. Então, o médico pensou que o melhor seria a retirada, né, do bebê. Então ele deu os remédios para que a pastora Zelma tomasse, né? Se não melhorasse, para que ela tomasse. Então, ela disse que ela já era cristã, né? Então ela falou que ela falou com Deus e ela falou, não, eu não vou fazer esse procedimento não, né? Ela confiou que Deus entraria com providência e que não seria necessário que ela fizesse isso. Então ela agiu por fé. E ela não tomou esses remédios, né? Ela disse que cessou aquele problema. E olha para você ver, esse bebê hoje, né, está com 42 anos. O Alex, né? E até deu um neto para ela, né, o Juan, que está com 1 aninho agora. Então, irmãos, imagine se acontecesse, né, se a pastora Zelma, que na época não era pastora, né, se ela fosse pelo que o médico disse, hoje não teria esse filho e não teria esse neto também, né? Mas Deus já olhou lá na frente, na linha do tempo, e já viu o Alex, já viu o Juan, né? Então, não é diferente conosco. Deus tem um plano com cada um de nós. O pastor Benedito também sempre fala, não era para ele estar aqui, né? Ele tinha o vício da bebida, do cigarro, e todos os amigos dele, praticamente todos daquela época, estão mortos, né? Já partiram dessa vida. E ele está aqui, porque Deus tinha um plano maravilhoso, né? Na vida dele. Ele hoje ele é pastor, mas ele enfrentou uma vida difícil, né? Mas Deus deu vitória. E graças a Deus ele está aí com 78 anos, né? Está vivo aí, graças a Deus. Então é assim, irmãos, Deus ele tem planos maravilhosos para nós. Nós temos que confiar a nossa vida nas mãos de Deus, né? Você vê que nós lemos o primeiro versículo em 1 Coríntios 13 e o 11. Então o apóstolo Paulo falou aqui:
Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então você vê, irmãos, que a vida tem fases. O pastor Benedito, às vezes, ele fala que ele é um menino, a gente dá risada, né? A gente até ri. Ele fala, eu sou um menino que fazia assim, se assado antigamente. Mas para Deus nós somos sempre as crianças do nosso Deus. E é algo interessante, que lá na eternidade não existe velho e nem criança. Lá todo mundo lá, segundo os irmãos que já foram arrebatados, tiveram essa experiência, eles retornaram e eles falaram que todo mundo tem a idade de Cristo, 30 anos, né? Então isso é maravilhoso, irmãos, porque a velhice, muitas pessoas estão fugindo da velhice, né? E fazem plásticas, esticam aqui e ali, tomam pílulas, passam hidratantes, né? Cremes, rejuvenescedores, para o quê? Não chegar à velhice. Mas não adianta, a idade chega para todo mundo, né? Se a gente não partiu, nós vamos ficar velhos. Isso é parte da vida, né? Vamos envelhecer. Se Jesus não vier, vamos ficar velhos, né? Eu já estou sentindo um pouquinho, porque eu já estou um pouco mais dos 40 anos, né? Então eu estou chegando na metade da vida. Salmo 103, 15 e 16. Nós estamos vendo que a vida é preciosa e que nós temos que valorizar, irmãos. Hoje o inimigo está colocando até em crianças, né, uma depressão forte, né? Crianças estão pensando, né, em ceifar, né, em interromper a vida. E não só crianças, tem caso de pastores que já fizeram isso. Já pensou, irmãos, que terrível? Já apareceu o caso de pastores que as lutas, as tristezas foram muitas, que ele acabou, né, interrompendo a sua vida, irmãos, e isso é terrível. Então, a doença de hoje é essa, é a depressão. É uma doença terrível, nós temos que lutar contra ela, né? Se apegar em Deus, porque somente Deus tem esse poder de dar e de tirar a vida, né? De recolher a nossa vida, porque foi Ele que nos deu. Salmo 103, 15 e 16. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Então nós vemos, irmãos, que aqui fala que a vida, ela é como a flor no campo. Linda, né? Mas ela acaba florescendo, ela acaba perdendo, né, aquele vigor, e ela morre. O Salmo de número 90, versículo número 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Então aquele que chega a 80 anos diz que é o melhor, né? Que ele chega. 80 anos. A gente vê que tem caso de pessoas que chegaram a 100 anos ou até beiraram 100 anos, mas aqui fala que depois dos 70, dos 80, a pessoa já não tem tanta força mais, já não enxerga bem, já não ouve bem, já não consegue andar, fazer exercícios, né? Por quê? Porque a gente perde aquele vigor da juventude. Então tudo nessa vida tem um tempo, tem um prazo, né? A partir do momento que a gente nasce, é como o Manassés falou, né? O pastor Manassés falou em casa, né? Você ganha uma senha, que é o quê? A data que o Senhor vai nos levar para Ele. A gente tem a data que nasceu, mas a gente ganha a senha daquele dia que o Senhor vai nos recolher. Nós não somos eternos. A nossa alma é eterna, mas o nosso corpo não é eterno. Então a nossa alma não morre, irmãos. Um dia o Senhor vai levar para Ele, né? Diz a palavra de Deus, né? O apóstolo Paulo fala que o Senhor Jesus, quando Ele vier, né, vai tocar a última trombeta, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e já serão transformados num corpo
espiritual, um corpo imortal. E depois o que acontece? Nós, os que ficarmos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados às alturas, ao encontro do Senhor Jesus. E depois disso, estaremos com Ele para sempre, num corpo glorioso. Diz a palavra de Deus que no estalar de dedo, de olhos, melhor dizendo, o nosso corpo será transformado. Então, esse corpo aqui que o bicho come, na terra, esse corpo nosso aqui não vale nada, na verdade, vai voltar para a terra, é pó. Mas diz a palavra de Deus que aquele que estiver vivo vai ser transformado em um corpo de glória, como o corpo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus tem um corpo glorioso. Você vê que depois que ele ressuscitou, ele não bateu na porta para que os discípulos abrissem o cenáculo, o lugar que eles estavam. Ele atravessou as paredes, porque o corpo dele já havia transformado num corpo glorioso. E diz a palavra de Deus que seremos iguais a ele. Aleluia, glória a Deus. É motivo de agradecer, de louvar a Deus, porque a salvação nos alcançou, porque a morte de Cristo na cruz nos trouxe vida. Amém? Por isso nós temos direito à vida eterna. Se formos fiéis até o fim, a nossa vida aqui na terra é uma carreira. Se nós formos fiéis à palavra de Deus, aos ensinamentos do Senhor, e chegarmos lá no final, nós vamos ver a Jesus como Ele é. Aquele hino maravilhoso que diz o rosto de Cristo, veremos a Jesus como Ele é. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, para finalizar, eu quero ir para Gênesis. A palavra Gênesis significa o quê? Início, começo. Então, a vida teve um começo aqui na terra. Então, Deus, Ele criou um homem do pó da terra. E o que diz a Bíblia? Que Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. Então, a vida que nós temos é o sopro do próprio Deus, Criador, que Ele soprou no homem. Nós temos esse sopro em nós. E um dia nós retornaremos para Ele. Porque todo mundo que parte dessa vida, eles vão de encontro a Deus, para depois ter um destino final. Mesmo aquele que não aceitou Jesus, aquele que não teve vida com Deus, ele tem uma vida dentro dele. Então, esse ar que ele respira retorna para Deus que o criou, e a alma dele é encaminhada ou para a perdição eterna ou para a salvação eterna. Tudo vai depender da nossa conduta aqui na terra. Amém? Então, Gênesis capítulo... Glória a Deus. Para finalizar esses 2 versículos, Gênesis capítulo 2 é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis 2... Deixa eu ver qual versículo que é. 16, 19. Nós vamos ler primeiro Gênesis 2, o versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então nós vemos que a partir desse momento, era apenas um boneco de terra, de areia. Deus criou, formou Adão, que foi o primeiro homem. Na verdade, Adão em hebraico significa homem, Deus criou o primeiro homem do pó da terra. E diz aqui que ele soprou nas narinas o fôlego de vida. Agora a gente vai para o mesmo capítulo, versículo 16 ao 19. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então a gente vê que o Senhor deixou um alerta. Tinha aquela árvore no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal. O Senhor colocou ali de teste, E nós vemos que o homem induzido, e quando eu falo homem, a mulher também, Na verdade, todo mundo conhece a história que Eva comeu primeiro porque a serpente, a induziu a comer. E depois o homem comeu porque a mulher ofereceu para ele e ele comeu. Mas no fim das contas, os dois pecaram e comeram. E o que aconteceu?
diz a palavra de Deus que se eles comessem, eles certamente morreriam. Você vê que eles não morreram naquele dia que eles comeram, né? Isso é interessante de ver. Mas o que o Senhor estava dizendo é que a partir daquele dia, eles seriam mortais, né? Eles teriam um prazo de validade. Antigamente não. Antes não, né? Porque o Senhor criou o ser humano para viver naquele paraíso maravilhoso eternamente. Então, quando eles pecaram contra Deus, eles ganharam a senha da sua morte, né? No dia da sua morte. Não é diferente conosco, amém? E estou quase finalizando, irmãos, aqui. Então você vê que tem o fruto do conhecimento do bem e do mal. Agora lá no Apocalipse, vamos ver o Apocalipse. Lá fala da árvore da vida. E essa árvore da vida, irmãos, é interessante você saber que ela também estava no Jardim do Éden, né? Mas o Senhor a recolheu. Porque se Adão e Eva comessem, eles viveriam eternamente. Não morreriam mais, porém eles haviam pecado contra Deus. Então seria terrível, eles teriam uma vida de pecado eterna. E isso não é certo, né? Deus então, prevendo o futuro, Deus os expulsou do paraíso. E Deus recolheu a árvore da vida. E onde ela está? Ela está no paraíso de Deus. Vamos ver agora Apocalipse, capítulo 22 e o versículo 2. Apocalipse 22, glória a Deus, e o versículo 2. Aleluia, Jesus. É muito bom a gente alimentar da palavra. Você vê que a Bíblia fala sobre tudo. Tudo que nós precisamos para ter uma vida agradável ao nosso Deus. Apocalipse 22 e 2, que diz assim: no meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então você vê aqui, irmãos, que a árvore da vida, ela está no paraíso de Deus. Diz aqui que ela produz 12 frutos, e os seus frutos dão de mês em mês. E aqui fala que as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então aqui fala de um futuro. Quando Jesus reinar aqui na terra, acreditamos nós, né, mediante a palavra de Deus, que esse versículo vai se cumprir. Aqueles que sobreviverem da grande tribulação, né, eles vão viver aqui na terra, eles serão mortais. Então eles comerão das folhas da árvore da vida. Será para a saúde das nações. Eles estarão aqui na terra, pessoas mortais. Mas nós já estaremos para sempre com o Senhor. Nós estaremos num corpo imortal, eterno, né? Mas existirá pessoas que vão precisar comer essas folhas para viver aqui na terra. Então esse versículo diz isso. E para finalizar, nós vamos ler o último versículo, que é um versículo chave para finalizar essa mensagem com chave de ouro, que são as palavras do próprio Deus, Jesus Cristo. Olha aqui, João capítulo 11, versículo 25 e o 26. Então, é o Evangelho de João. É o próprio Jesus, olha o que ele disse aqui. João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Até aqui. Então a gente vê que Jesus ele está declarando que ele é a ressurreição. Por quê? Porque ele foi o primeiro a morrer e a ressuscitar. Ele é o primeiro ser humano. Bom, humano porque ele veio para essa terra e se tornou homem como nós. Mas ele não deixou de ser Deus, né? Porém, ele morreu com aquele corpo mortal, o mesmo corpo que nós temos, né? Ele morreu e diz a Bíblia que ele é o primeiro, né? Então, ele é a primícia. Então, depois dele virá nós. Todos nós que acreditamos em Jesus, a gente tem esse direito de ter a mesma condição que Jesus teve, que é o quê? Morrer e ressuscitar, né? Nós vamos ter um corpo que nem igual ao corpo de Jesus. E todo que vive e crê em mim
não morrerá eternamente. Então isso é maravilhoso. Você aceitou Jesus? Você recebeu Jesus como seu Salvador? Então você vai viver eternamente, não apenas nessa vida, mas você vai viver eternamente ao lado de Jesus. Então, irmãos, o Senhor colocou essa palavra no meu coração, principalmente porque hoje, né, teve uma perda aí no meio artístico, né? Então, o senhor Abravanel, né, muito conhecido como Silvio Santos, ele faleceu hoje, um grande empresário, né? Foi um homem que veio de baixo, né? Ele era camelô, diz, né, a história que ele vendia capinha de documentos, ele vendia canetas. Então, ele foi um homem muito sábio aqui na terra, né? Ele conseguiu, do pouco, se tornar um grande empresário, dono de uma grande empresa, né? Ele teve banco, né, que ele era dono. Ele teve televisão, né? Uma rede de televisão aí, o SBT, do qual ele era o dono. Então, ele teve de tudo aqui nessa vida, né? Que o dinheiro proporciona. A alma dele não sabemos aonde está. Então, diz, né? Os jornais, eles falaram que ele morreu às 4 da manhã dessa madrugada. Ele foi infeccionado para a gripe, né, H1N1. Então, ele estava internado, né? E ele teve pneumonia, né? Acabou agravando a sua situação. Ele pegou essa gripe e acabou agravando. Estava com 93 anos. Então, ele já estava muito velho. E como o versículo disse, muito canseira, né? O versículo fala que depois dos 80 é enfado e cansaço. Então, não podemos dizer que ele está no céu e nem afirmar que ele está no inferno, né? Isso seria incoerente da nossa parte, porque nenhum de nós tem esse direito de julgar a alma de ninguém. Somente Deus sabe onde ele está agora, nesse momento. Então, que nós possamos orar em favor da família Abravanel, que eles estão em luto, né? Aí você pode pensar, são pessoas famosas. Mas para Deus não existe famoso. Para Deus, rico, pobre, tudo igual. Eles estão carentes da nossa oração, que nós possamos orar em favor deles. O senhor Abravanel, né, ele é judeu. Então, eu sei que ele respeitava o cristianismo, porque ele tem as filhas que são evangélicas, são cristãs, né? Então, não sabemos se deu tempo dele aceitar Jesus como Salvador, porque a maioria dos judeus não receberam Jesus como Salvador. Eles não creram. Jesus veio, eles estão aguardando o Messias vir, mas Jesus já veio. Então nós sabemos que muitos judeus vão se chegar à salvação. Nós vemos que tem até muçulmanos, árabes, Jesus está aparecendo para eles, né? E eles estão aceitando Jesus como Salvador. Isso é maravilhoso, porque é difícil pregar nesses países aonde é proibido, porque se você for pregar o Evangelho de Cristo nesses países, pode custar a sua vida, né? Então Jesus está ele mesmo aparecendo para esse tipo de pessoas, né? Pessoas muçulmanas, pessoas árabes, que é difícil pregar para eles. Então Jesus está aparecendo, isso é maravilhoso. Então eu quero devolver o microfone para a pastora Cleusa e pedir para que os irmãos orem em favor da família Abravanel, né? Vamos orar em favor dessa família, para que o Senhor conforte os corações. Então, nosso programa fica por aqui. Até a próxima edição, quando voltaremos com Confira a Palavra de Deus, o podcast, aqui no canal JM RL3 Online. Se você gostou, já deixa o like, compartilha geral. Valeu!